Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma reflexão diária de hoje, 17 de setembro, sexta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. O texto de hoje nos chama a atenção para algo extremamente importante. Jesus tinha no meio dos discípulas. Na época de Jesus, os grandes rabinos não tinham discípulas. Era algo extremamente raro. Jesus, não. Ele tinha discípulos e discípulas. Ele não fazia diferença. E os 12? É uma outra questão. Os 12 eram aqueles que, do meio da multidão, entre os discípulos e as discípulas, ele escolheu para ficar mais próximo dele. Porque seriam os embaixadores da palavra, os apóstolos. Mas ele aceitava homens e mulheres, ele não fazia distinção. Portanto, nos chama a atenção isso. Essas mulheres, elas estavam a serviço do Senhor e dos discípulos, mas elas eram discípulas deles também, do Senhor Jesus. Elas não estavam lá para servir, elas estavam ali para quê? Para poder contribuir na construção do reino dos céus, do reino de Deus. Elas não eram serviçais de Jesus, os discípulos. Jesus não chamava as mulheres, tanto que no Evangelho de João, quem é a primeira a ver o Senhor ressuscitado? Maria Madalena, a mulher que foi expulsa, da qual foi expulso 7 demônios. As mulheres têm um papel fundamental no Evangelho de João. Na minha concepção, a comunidade joanina é uma comunidade chefiada por mulheres, porque as mulheres, elas têm um papel fundamental. Bodas de Caná, capítulo 2, João. A samaritana, capítulo 4, ela discute com Jesus de igual para igual. Maria Madalena, capítulo 20, ela é a primeira a ver o Senhor ressuscitado e é ela quem comunica aos discípulos a ressurreição do Mestre. Portanto, as mulheres têm um papel fundamental entre os discípulos de Jesus. É interessante observarmos isso, como eu falei, porque nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, onde a mulher, a única função dela era cuidar da casa e procriar, ter filhos. Não tinha outra função. A palavra da mulher não tinha peso nenhum. Ela era proibida de depor num julgamento, porque a palavra dela e de uma criança abaixo de 12 anos não tinha peso nenhum. Portanto, é um diferencial de Jesus ele acolher no meio dos seus discípulos mulheres. E volto a dizer, elas não estavam lá para servir os discípulos nem o mestre. Elas estavam lá para aprender com Jesus, assim como os discípulos, os apóstolos. E é interessante observarmos que elas são participantes. Elas não são espectadoras. Não, elas são participantes na construção do reino dos céus. E é interessante observarmos que ao longo da história da igreja, as mulheres têm um papel fundamental. A igreja cresceu, a igreja se expandiu com os discípulos e discípulas. Guarde-se bem isso. As mulheres têm um papel fundamental nas nossas comunidades. Então agradecemos ao Senhor que não fez essa distinção, né? Imagina se ficasse somente
homens, se os discípulos fossem somente os homens e as mulheres ficassem jogadas de lado, ou só a função das mulheres fosse só servir os homens, Jesus quebra essa visão patriarcal. Para ele, homens e mulheres são filhos de Deus. E encerro lembrando de uma coisa muito importante, né? Eu odeio aquela expressão, aquele jargão que diz que por detrás de todo grande homem tem uma grande mulher. A mulher não nasceu para ficar atrás do homem, a mulher nasceu para ficar do lado do homem. Lembremos que no ato da criação o texto fala que a mulher foi criada a partir da costela de Adão. Costela é do lado, não atrás. Portanto, a mulher deve estar do lado do homem, assim como o homem deve estar do lado da mulher. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.